Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre as 5 fases da produção de conteúdo. A primeira delas é a pauta. A pauta nada mais é do que a ideia, aquilo que você quer falar, o assunto que você quer abordar. A segunda fase é a apuração. A apuração nada mais é do que correr atrás da notícia. É você pegar referências, é você ler sobre o assunto, é você entrevistar pessoas, é você tirar da sua cabeça aquela informação. Às vezes você é a fonte da informação. A terceira fase é a produção. A produção ela é formatar essa apuração na mídia que você vai distribuir, dependendo do seu canal. Se você trabalha com canais em vídeo, a produção tem que ser em vídeo. Se você vai trabalhar com podcasts, a produção tem que ser em áudio. Se você vai trabalhar com redes sociais, blogs, você tem que trabalhar com textos. Então, a apuração já deve entender, já deve imaginar qual é o formato da produção, porque você não pode trabalhar em vídeo, mas fazer uma apuração, por exemplo, em texto, né? Como é que você vai depois transformar isso em vídeo? Fica mais difícil. Então, depois que você teve a ideia, você correu atrás da notícia e você produziu na mídia ideal, você vai para a fase da publicação. Aí existem várias métricas de algoritmos que as redes sociais compartilham sobre melhores horários, né, os horários nobres de publicação. E é importante você saber o horário nobre da sua audiência da comunicação interna. Então, se você usa uma rede social, por exemplo, como o Facebook ou Instagram, como o seu canal oficial de comunicação, você tem seus melhores horários. Mas quando a gente fala de comunicação interna, aquele horário da comunicação interna ele é um pouco diferente. Porque o horário da rede social é o horário que a pessoa não está nos canais oficiais do trabalho. Então, quando você for trabalhar sua comunicação interna, tente entender que horas, por exemplo, que o seu colaborador abre os e-mails, que hora que ele entra na rede social corporativa, qual é o melhor horário para passar aquela informação numa rádio ou numa TV corporativa, qual é o melhor dia e hora para trocar, por exemplo, as informações do mural ou dos impressos, né, o melhor momento para enviar os impressos. Então, estude esse momento de distribuição, porque as 3 fases iniciais da pauta, apuração e produção, elas podem ter sido muito bem feitas, mas se a distribuição ela também não for pensada com estratégia, você pode não atingir a sua audiência do jeito que você gostaria. E a última fase, que é a da mensuração. A mensuração nada mais é do que você voltar ali um tempo depois que você fez essa distribuição da publicação e medir os resultados. Taxa de abertura de e-mail, cliques, se o seu e-mail era clicável, né? Cliques nos links, acesso a blog, se você disparou, por exemplo, uma newsletter com vários artigos de blog, se foi para uma rede social corporativa ou para uma rede social convencional, engajamento, visualizações, né? Isso tudo é mensuração. O que isso te dá? Te dá insumos para melhorar a sua comunicação interna. Então, ali, através da mensuração, você vai ver se aquele assunto foi realmente de interesse, se você teve uma taxa de abertura, por exemplo, significativa, se você queria atingir 90%, por exemplo, dos seus colaboradores com aquele e-mail, quanto que você conseguiu realmente atingir. Então, use ferramentas para essa distribuição que possam ser mensuráveis. Hoje, a maioria das ferramentas apresentam relatórios muito bons de desempenho, de mensuração, o próprio Facebook, o Instagram, o LinkedIn, os próprios disparadores de e-mail grátis que você pode usar, MailChimp, por exemplo, oferecem ferramentas de mensuração. Então, não se esqueça, pauta, produção, pauta, apuração, produção, publicação e mensuração. Todas essas etapas elas estão casadas. Então, quando você vai para uma reunião de pauta, você já imagina todo este processo, né? Quando você começa uma apuração da cobertura dessa pauta, você tem que imaginar todo este processo. Se você não consegue entender a coisa do começo ao fim, uma dessas etapas pode ficar meio perneta e comprometer o desempenho da sua mensagem, da distribuição da sua mensagem. Então, revisando, né? A pauta, a apuração, a produção, a publicação e a mensuração são 5 passos básicos para você seguir um ritmo de comunicação interna constante, efetivo, eficiente e que realmente
Crie uma conexão verdadeira entre a sua empresa e os seus colaboradores. Espero ter ajudado e até a próxima!